compartilhar com vocês hoje uma palavra que vai falar sobre comunhão, sobre aproximação, né? Então é uma palavra que se encontra em Atos capítulo 2. Vez ou outra eu retorno nesse tema porque assim é a vontade de Deus, porque ali mostra que como é que o crente deve agir, qual o papel da igreja. Se a igreja perder o seu papel, a sua funcionalidade, perder a identidade, então ela não serve para nada. Mas nós sabemos que a igreja de Cristo, né, o Senhor Jesus, que é o dono, o Senhor da igreja, ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Amém, Jesus. Então nós precisamos guardar isso, ter isso sempre. Glória a Deus. Atos capítulo 2. Glória a Jesus. Aleluia. Daqui a pouco nós vamos orar por aqueles que não puderam vir, né? E eu creio que eles também serão abençoados para a glória de Deus. Aqui em Atos capítulo 2, a partir do versículo 36, Atos 2, versículo 37. Houve um dia após a descida do Espírito Santo, que era a promessa, porque no passado, ou seja, na antiga aliança, no Antigo Testamento, tinham pessoas que recebiam o Espírito de Deus e aí fazia a obra de Deus algumas pessoas específicas, que é o caso de alguns profetas, reis, juízes, né? E como Sansão, como Gideão, né? Que foram juízes em Israel, como Samuel, que além de ter sido juiz em Israel, ele era também um profeta. Glória a Deus. E também exercia uma função sacerdotal, né? Porque ele foi criado no templo, ele foi entregue aos sacerdotes. Então, no templo eles eram criados ali, uns como levitas e outros como sacerdotes. Então Samuel, ele era esta pessoa, mas eles exerciam o ministério profético. Glória a Deus. Amém. E até que chegou nos nossos dias. Agora, nos nossos dias, com a descida do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele foi assim, ele tem prazer em atuar na vida de todos. Por isso que, desde o mais antigo crente no local, na congregação, até o mais novo recém-chegado, tem acesso ao Espírito Santo, é visitado pelo Espírito Santo de Deus. E é por isso que muitos profetizam, muitos oram, muitos fazem obras, né, através dos dons espirituais. E por isso ele disse, nos últimos dias, hão de receber o meu Espírito. O Senhor disse isso, lá em Joel capítulo 2, versículo 28. Então, isso se cumpriu em Atos dos Apóstolos. Jesus disse para eles: não vos ausenteis de Jerusalém, permanecei ali até que do alto sejais revestidos, ou seja, receber o Espírito Santo. Amém. Porque a igreja, o combustível da igreja é o Espírito de Deus, a força que é a força motriz, é o que impulsiona, é o que faz a obra de Deus, é o Espírito Santo, o Espírito do próprio Deus. No povo de Deus, no meio do povo de Deus, no meio da congregação.
E aqui, ó, Atos capítulo 2, verso 37, ele diz aqui, ó, Pedro fez uma pregação, uma grande ministração, né? E naquele dia 3.000 pessoas aceitaram Jesus. Glória. Num só dia, meus irmãos, 3.000 pessoas foram batizadas. Glória a Deus. Isso hoje não acontece assim, com tanta frequência. Pode acontecer, porque nosso Deus não mudou. Amém. Graças a Deus. Nem muda, né? Mas, diz aqui, ó, ouvindo eles estas palavras, ou seja, as palavras que Pedro havia pregado, falado acerca de Jesus, aí ele diz, compungiu-se-lhes o coração, perguntaram a Pedro e aos demais discípulos, aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Por isso o batismo é importante. Após a conversão, você deve ser batizado. É o cumprimento da justiça de Deus. Jesus Cristo se batizou também, para nos dar o exemplo. Ele era um homem e precisava se batizar. Ele não tinha pecado, mas ele precisava se batizar para que o ministério dele fosse agraciado, ao ministério dele se cumprisse, né? Glória a Deus. E depois ele recebeu os nossos pecados na cruz, né? Então ele precisava ser batizado, cumprir a justiça de Deus. Glória a Deus. Amém. Aí ele diz aqui, ó, arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Ou seja, Jesus Cristo ia receber os nossos pecados. Ele recebe os nossos pecados. Daí nós somos batizados nele, né, em nome de Jesus. Aí ele diz aqui, ó, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe. Ou seja, aqueles que vão chegar, que vão aprender, que vão se converter, não importa onde eles estejam, mas na hora que eles vão ouvindo a palavra, eles vão entender, eles vão compreender, né? E vão ver a necessidade de receber Jesus Cristo, de viver agora pelos dons do Espírito Santo, de receber o batismo, de acolher esta palavra, meditar nela, né? Aí diz aqui, ó, isto é, para que quando o Senhor nosso Deus chamar, ou seja, fizer o convite, né, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Que é isso? É nos desarraigar do mundo, é deixar o mundo, porque o mundo só traz vícios, violências, maledicências, problemas, uma vida de pecado, separações, confusões, não é? Falsidades, fofocas, tudo isso o mundo traz, não é? E outras coisas mais, guerras, fomes, doenças, está tudo aí no mundo. Agora, quando você deixa o mundo, aí você entra para o reino de Deus. Você agora deixa a condição de criatura para ser filho. Ser filho é diferente. Imagine o seu filho ou a sua filha, você tivesse que chamar ele de criatura o tempo todo. Não, é criatura, mas não é meu filho ainda. Eu preciso recebê-lo como filho, ou recebê-la como filha, né? Pois espiritualmente, aquele que ainda não aceitou Jesus, não vive para Cristo, ele é criatura. Ele é criatura. E ele precisa receber Jesus, aceitar Jesus para se tornar filho de Deus. Essa palavra está em João capítulo 1, lá pelo verso 12 e 13, quando ele disse assim, eu vim para os que eram meus, ele veio para o povo judeu, mas o povo não o recebeu. O povo israelita da época, a sociedade da época não recebeu ele, mas o povo ímpio, os pecadores, os feiticeiros, os idólatras, os assassinos, as prostitutas, os ladrões receberam ele.
nos dias de hoje, os maconheiros, os mentirosos, os enganadores, né? Os fraudulentos receberam. Aí ele diz: mas a todos quanto me aceitarem ou me receberem, né? Algumas traduções falam, mas é a mesma palavra, o sentido é o mesmo. Ele diz: a todos quanto me aceitarem, dou-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Glória a Deus. Você se torna filho. Aí você se torna filho. Após você aceitar Jesus, mesmo que você ainda não seja batizado, porque ainda não chegou o dia, não chegou o momento, tem o tempo de Deus. Eu fui batizado com 30 dias que eu estava na igreja, eu aceitei Jesus. Mas tem pessoas que levam anos, tem pessoas que levam muitos anos, por uma situação ou outra, não é? E o tempo é de Deus. Aí quando você, mesmo que você ainda não seja batizado, mas você aceitou Jesus, fez a confissão, você já se tornou